Olá! Neste vídeo vamos falar sobre a classificação ABC com aplicação para a gestão de estoques. Quando estamos gerenciando estoques, é comum lidarmos com situações em que há milhares ou dezenas de milhares de SKUs ao mesmo tempo numa mesma instalação. Ou seja, a gente vai ter uma diversidade imensa de produtos, vários itens estão no nosso armazém e a gente precisa gerenciá-los de alguma forma. É impossível a gente gerenciar essa diversidade de itens utilizando políticas individuais para cada um deles. A gente precisa, portanto, classificá-los de alguma maneira, encontrar itens que têm alguma semelhança entre si, para aplicar políticas de gestão semelhantes para essas mesmas classes de produtos. É isso que a classificação ABC busca fazer. E quais critérios a classificação ABC utiliza? Ela utiliza algum critério quantitativo para separar itens que são mais relevantes daqueles itens que são menos relevantes. De uma forma geral, o que a classificação ABC faz é identificar quais são os itens classe A, que geralmente são poucos itens, mas que são muito importantes, daqueles itens B, que têm alguma relevância intermediária, e os itens C, que são muitos itens com pouca importância. Em geral, a classificação ABC utiliza como critério de classificação o valor das vendas, ou o valor consumido, ou a quantidade de movimentações no armazém. Falando um pouquinho da história da classificação ABC, eu gostaria de ressaltar que ela é inspirada no princípio de Pareto. Vilfredo Pareto foi um economista italiano que no século XIX observou que 20% da população possuía 80% das terras na Itália. E essa relação, em que poucos são responsáveis por muito, começou a ser vista em outras áreas do conhecimento. E hoje, esse princípio de Pareto é amplamente utilizado em várias áreas da administração, principalmente na gestão de estoques, que é o caso deste vídeo, e também na gestão da qualidade. Existe uma ferramenta muito importante, que é o diagrama de Pareto, que também é relacionada a esse princípio de Pareto. Para a gente contextualizar isso só um pouquinho mais na gestão de estoques, eu coloquei um pequeno exemplo aqui. Então imaginem um depósito, um armazém de um supermercado. Nesse armazém, provavelmente a gente vai ter vários itens que são pouco utilizados, que são pouco vendidos, e uma quantidade bem reduzida de itens que é muito utilizada, que é muito vendida, que é muito acessada, Então, se a gente fosse pensar aqui nesse exemplo, nessa figura que a gente tem aqui embaixo de um armazém, a gente poderia pensar que os itens mais importantes deveriam estar nos andares mais baixos dos porta-pallets. Por quê? Porque assim eles ficam mais acessíveis. Ora, se eles são muito vendidos, muito acessados, se eles precisam toda hora estar sendo retirados do porta-pallet, por que eu vou colocar eles aqui em cima? Dificultar o trabalho das pessoas. Pode ser muito mais útil eu colocar eles aqui, onde eu posso alcançar os itens sem a necessidade de um equipamento, de uma selecionadora de pedidos ou de uma empilhadeira para retirar esses pallets. Olhando aqui a classificação ABC, vamos entender um pouquinho melhor como funcionam essas classes A, B e C. Geralmente os itens classe A correspondem a 20% dos nossos itens em estoque, dos nossos SKUs. Só que em termos de valor, eles correspondem a 80%. Por exemplo, 80% das minhas vendas ou dos itens que são utilizados na minha fábrica 80% do valor utilizado na minha fábrica corresponde a 20% dos SKUs. Esses SKUs têm que estar em posições mais fáceis de serem retiradas, tem que ter um controle de estoques mais ativo, mais constante para evitar ruptura, porque um item muito utilizado não pode faltar. Já os itens classe B, eles são itens de importância intermediária. Corresponde geralmente a 30% dos itens,
só que o valor utilizado dele é só 15%. Parece pouco, né? Mas vamos dar uma olhada nos itens classe C. Os itens classe C geralmente correspondem a 50% do nosso estoque, só que em termos de valor utilizado ou valor vendido, isso corresponde a apenas 5%. Ou seja, a classe C são aqueles muitos itens que são pouco utilizados, pouco vendidos, pouco movimentados, certo? Eu queria também destacar que essas relações aqui, elas não são sempre 20, 80, 30, 15, 55, né? Inclusive, o princípio de Pareto, às vezes, ele é chamado de regra 80-20, porque a gente tem 20% dos itens, das causas de problema, responsáveis por 80% do valor utilizado ou das ocorrências de problemas, né? Mas nem sempre essa proporção 80-20 acontece. Pode ser que, em algum caso, a gente tenha para 20% dos itens, 90% do valor utilizado, ou seja, uma concentração muito maior. Por outro lado, pode acontecer que para 20% dos itens a gente tenha 60%, 70% do valor utilizado, porque a utilização é muito mais bem distribuída entre os SKUs. Agora, vamos ver a representação gráfica da classificação ABC. Esse gráfico é muito importante que seja entendido para que posteriormente o método de construção da classificação ABC também seja compreendido. Primeiro, vamos observar que temos dois eixos neste gráfico, nessa representação gráfica. O eixo X, que é a quantidade de itens, e o eixo Y, que é o valor utilizado dos itens. No caso da classe A, a gente pode perceber que essa quantidade de itens, em torno ali de 20% dos itens, corresponde a uma grande parcela do valor utilizado. Já no caso da classe B, né, isso utilizando como referência o valor cumulativo utilizado, tá? Não os valores individuais. Já na classe B, que são itens de importância intermediária, nós temos aí também 20%, 30% dos itens correspondendo a quanto? A em torno de 10%, 15% do valor utilizado. Notem que não é até aqui que é o valor utilizado da classe B, e sim a diferença entre a classe A e a classe B. Então, daqui para baixo é classe A, e nesse valor intermediário é a classe B. Já a classe C corresponde a todos os demais itens, que, com relação ao valor, representa aí em torno de 5 a 10% do valor utilizado. Ou seja, são muitos itens respondendo por uma pequena quantidade do valor. Para a gente entender também melhor como funciona a classificação ABC, vamos resolver um exemplo pequeno, com 10 itens, com 10 SKUs, só para que a gente possa compreender o passo a passo da classificação ABC. Como eu falei no início do vídeo, uma instalação de armazenagem costuma ter milhares de SKUs. Nesse exemplo, a gente está tratando com 10, mas o mesmo procedimento para esses 10 a gente pode usar para milhares, dezenas, centenas de milhares de SKUs. Aqui a gente está utilizando um conjunto de dados que eu gerei aleatoriamente, mas vamos só entender quais são essas colunas. Primeiro a gente tem aqui o código do SKU, do item. Aqui a gente tem o valor unitário do item e a quantidade utilizada ao longo de um período, geralmente um ano. A gente pega o relatório do consumo do último ano ou do último semestre, né? Geralmente utiliza-se o último ano. E aqui a gente tem o valor usado, que nada mais é do que a multiplicação da quantidade pelo valor unitário. Significa, portanto, que esse item A246, nos últimos 12 meses, teve R$22 mil de utilização. Aí a gente pode fazer a mesma inferência para todos os demais SKUs. Por exemplo, esse SKU P112 teve R$3.600 de valor utilizado. Ou seja, essa tabela aqui é como se fosse um relatório que eu gerei a partir do meu sistema WMS ou ERP sobre
todos os meus SKUs, quais são os seus valores médios, quais foram as utilizações e qual é o valor total utilizado, sem grande dificuldade de compreender isso aqui. Gostaria também de destacar, percebam aqui que é como se fosse realmente um relatório de um sistema ERP, que ele está vindo com os SKUs ordenados de maneira em ordem alfabética. Né? Percebam que aqui tem A, B, C, L, N, P, R, R, T, T. Então a ordem que isso daqui está colocada é a ordem alfabética do SKU. Para a gente pegar aqueles dados da tabela anterior e transformar na classificação ABC, eu preparei um método dividido em 5 passos. Primeiro, a gente precisa ordenar os itens de maneira decrescente com relação ao valor usado. Depois, calcular o valor total de todos os SKUs utilizados. Terceiro, calcular as porcentagens individuais que cada um desses itens representa. Quarto, calcular as porcentagens acumuladas. E quinto, definir os critérios de corte e fazer a classificação ABC propriamente dita. Os 3 primeiros passos são muito simples. Então, todos eles já foram realizados aqui nessa tabela. Vamos entender. Primeiro, eu adicionei aqui 3 colunas, uma para porcentagem individual, porcentagem acumulada e a última para classificação. Percebam que aqui os nossos dados estão agora ordenados com relação ao valor usado. Então, se a gente olhar essa coluna aqui, a gente percebe que todos os SKUs foram reordenados para que essa coluna fique de maneira decrescente. Então, 22.000, 20.000, 6.239, 4.920 e assim por diante. Lógico que a coluna item deixou de estar em ordem alfabética para manter a consistência. Então, na hora que a gente mudou a ordem dessa coluna, mudou a ordem de todas as outras colunas. Bom, segundo passo, calcular o valor total utilizado, que nada mais é do que somar toda essa coluna aqui. Na hora que a gente soma toda essa coluna, a gente obtém esse somatório, 62.498 é o total utilizado nos últimos 12 meses. E por fim, a porcentagem individual, que é bem tranquila de ser calculada. Basta eu dividir cada um dos valores utilizados individuais pelo valor total. Ou seja, no caso desse primeiro SKU, 35,20% é a divisão desse 22.000 pelo 62.498. Quando eu dividir esse por esse, na verdade vai dar um número fracionário, 0,352, que na hora que eu represento em porcentagem, vai corresponder a 35,2%. O segundo SKU a mesma coisa, 20.000 dividido pelo valor total, dá 32%. 6.239 dividido pelo valor total, dá 9,98%, e assim por diante. Então, a gente conseguiu já fazer os 3 primeiros passos, que é ordenar de maneira decrescente com relação ao valor usado, calcular o valor total e calcular as porcentagens individuais. Agora, a gente precisa fazer o 4º passo, que é o cálculo das porcentagens acumuladas. Isso é um pouquinho difícil de fazer na primeira vez. Alguns alunos têm um pouco de dificuldade em entender o que é a porcentagem acumulada. Então, para simplificar o aprendizado, eu preparei uma regrinha bem fácil de ser replicada. Para calcular a porcentagem acumulada, basta a gente aplicar essa regra. Para o primeiro item, a porcentagem acumulada do item é igual à sua porcentagem individual. É só copiar o valor da porcentagem individual. Já para a porcentagem acumulada do segundo item em diante, a gente precisa somar a porcentagem individual desse item mais a porcentagem acumulada do item anterior. A gente pode replicar essa segunda regra para todos os demais itens. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Aqui eu peguei um pedacinho daquela tabela para a gente começar a resolver a porcentagem acumulada. Então lembra, para o primeiro item, a porcentagem acumulada é igual
a sua porcentagem individual. Então aqui a gente simplesmente copia o valor. Para o segundo item em diante, a porcentagem acumulada do item, que já está resolvida aqui, no caso do segundo item, é a soma da sua porcentagem individual com a porcentagem acumulada do item anterior. Então, nesse caso aqui, o segundo item, que é o N376, a sua porcentagem individual é 32%, acumulado até o item anterior era 35,20%, somando os dois dá 67,2%. E para o terceiro item, a mesma coisa. Aqui ainda não está resolvido, mas para a gente calcular a porcentagem acumulada desse terceiro item, basta a gente somar a sua porcentagem individual com a porcentagem acumulada até o item anterior. Então seria o 67,2% mais o 9,98%. Fazendo isso para todos os itens, a gente termina o quarto passo, que é calcular a porcentagem acumulada de todos os itens. Algumas notas importantes que eu queria dar para vocês. Primeiro, se vocês fizerem tudo certo com relação à porcentagem acumulada, sempre a última vai dar 100%. Sempre, tá? Além disso, eu também queria explicar um pouquinho sobre a interpretação dessa coluna, porcentagem acumulada, tá? A porcentagem acumulada geralmente é utilizada para responder questões do tipo até. Vamos entender por quê. Vamos supor que eu estou analisando esse terceiro item, esse terceiro SKU. Se eu perguntar, né, quantos por cento esse item C024 representa no meu consumo? Só esse item é 9,98%. Ele é o terceiro mais importante. Então quer dizer que o terceiro mais importante representa sozinho, individualmente, 9,98%. Mas e se eu quiser saber até o terceiro item? Até o terceiro item quer dizer que eu estou querendo saber qual é o valor utilizado do primeiro, do segundo e do terceiro. Então quer dizer que os três primeiros itens mais importantes correspondem a 77%. Os 5 itens mais importantes, ou seja, até aqui esse SKU P112, corresponde a 90,82%. Nesse caso aqui é até interessante a gente notar, né, que o P112 ele é o quinto de 10, então a gente teria alguma relação assim, que 50% dos itens correspondem a 90,82% do meu consumo. Né? Então, a porcentagem acumulada ela é utilizada para isso, para responder questões do tipo até, que vão acumulando todos os valores dos itens anteriores. Bom, agora falta o último passo, que é a classificação em si. Para esse passo, eu vou apresentar aqui para vocês uma regra que eu costumo utilizar, mas não é a única regra utilizada. Várias empresas utilizam outras regras que vão ser um pouquinho diferentes dessa daqui, mas não vai ser tão diferente assim. Tá? Essa regra que eu vou passar para vocês é bem comum de ser encontrada tanto nas implementações de sistemas WMS como nos cursos de gestão de estoque. Né? Então a gente vai usar o seguinte critério. A classe A ela vai ter em torno de 80% do valor, e aí a gente vai ver se vai ter os 20% dos itens. Para chegar nessa relação, eu vou usar um corte em 80% do valor acumulado. A classe B, eu vou fazer um corte em 95%, porque daí ela vai ficar ali com em torno de 15%. E a classe C, eu vou considerar que são itens classe C, todos os demais itens que não foram classificados como A ou B. Pegando aquela nossa tabela que estava faltando só fazer a classificação e aplicando as regras do slide anterior, a gente chega neste resultado. Então percebam que os 3 primeiros itens vão ser classe A. Por quê? Porque eu utilizei como critério de corte 80% do valor. Então esse terceiro item ainda está abaixo dos 80%. A partir do quarto item, já ultrapassou o meu critério de corte. Ou seja, como o quarto item já está em 85% e meu corte era em 80%,
ele vai passar a ser item B. Então, todos os itens, usando o critério que eu passei para vocês, todos os itens que tiverem uma porcentagem acumulada inferior ao corte, inferior a 80%, são classe A. O corte na segunda classe era 95%. Então, a gente tem aqui que os dois itens seguintes vão ser classe B. Não, o sexto item aqui já passou do meu corte, que era 95%. Isso quer dizer que, a partir do sexto item em diante, até o 10º, todos eles vão ser classe C. Então, essa é a nossa classificação. Fazendo aqui um resumo da classificação final, a gente tem 30% dos itens, ou seja, 3 de 10, que são classe A, que correspondem a 77,18% do valor. Esses itens precisam de um controle rígido de estoque, porque a falta desses itens pode paralisar minha produção, pode representar uma grande quantidade de vendas perdidas e assim por diante. Itens classe B representam 20% dos nossos itens neste exemplo e 13,63% do valor. Então, são itens que o controle de estoque precisam de uma revisão regular, não tão rígida quanto os itens classe A. Já os itens classe C, nesse nosso exemplo, deu 50% dos itens, 5 de 10. Apesar de ser metade dos itens, eles correspondem só a 9,18% do valor. Ou seja, eu não preciso fazer uma revisão tão frequente desses itens, tanto com relação ao inventário, com relação ao acompanhamento, né, ao sistema contínuo ou sistema periódico de revisão de estoques. Então, a gente poderia utilizar uma revisão de baixa frequência, tá? E para finalizar o nosso vídeo, eu fiz uma representação gráfica do exemplo e não aquela representação gráfica genérica que a gente tinha anteriormente no vídeo. Essa representação gráfica é muito fácil de fazer no Excel. A gente tem aqui nas barras as porcentagens individuais de cada item. Então percebam que como elas estão ordenadas com relação ao valor usado de maneira decrescente, as barras sempre vão diminuir. Já essa linha verde corresponde à nossa porcentagem acumulada. Portanto, ela sempre vai crescer, só que chegando aqui no final da classificação, ela começa a se suavizar. Tá ok, pessoal? Não deixem de ler o texto que eu postei também no blog, porque ele complementa o aprendizado que vocês tiveram com esse vídeo. Também gostaria que vocês baixassem os arquivos que eu disponibilizei no post, que vai ter tanto a apresentação em PDF, que eu acabei de utilizar aqui nesse vídeo, como o arquivo Excel com os dados utilizados. Tá ok? Até mais!